Sejam todos bem-vindos aqui no canal Assunto do Dia. Nós vamos trazer aqui assunto sério de credibilidade envolvendo ações e decisões de ministros da Suprema Corte, Cristiano Zanin, André Mendonça, Cássio Nunes Marques e até mesmo o ministro Alexandre de Moraes. Lembrando a vocês que existe lá na Câmara dos Deputados uma PEC de decisões monocráticas, porque por diversas vezes neste ano que se passou, no ano de 2023 até no ano de 2022, houve-se muitas decisões monocráticas de um só ministro. Inclusive, André Mendonça questionou o presidente da corte na época de uma das decisões, que é sobre descriminalização de porte de entorpecente, onde o próprio ministro André Mendonça disse que o Supremo Tribunal Federal estava invadindo competência do Poder Legislativo. Sendo assim, houve-se a PEC de decisões monocráticas e também a PEC anti-STF, que já foi passada no Senado e também já foi passada na CCJ da Câmara. Mas Arthur Lira, por barganha, ele deixou de lado tanto o PL da anistia, que também será um dos pontos, que vai ser um dos pontos mais debatidos neste ano, que é o PL de anistia, e também as PECs de decisões monocráticas e a PEC anti-STF. E também existe a CPI, o pedido de CPI de abuso de autoridade pelo Marcel Van Hatten, ele que foi uma das vítimas, que teve aí, estão tentando aí calar a sua voz de parlamentar, sendo que ele tem sim, ele e todos os outros parlamentares, senadores, deputados, enfim, todos os políticos têm o foro privilegiado, têm aí a imunidade parlamentar. Eu peço que você deixe o like e compartilhe, aqui nós fazemos jornalismo sério. As fontes estão na tela para vocês conferir a íntegra da notícia, pois vai ser assuntos que serão debatidos durante esse ano, assuntos sérios e que vai aí trazer à tona muitas verdades. Inclusive uma delas, pessoal, que nós vamos falar aqui, um caso que deve estar na mira dos ministros neste ano, é o suposto plano de golpe de Estado, tramado em 2022. Segundo investigações da Polícia Federal, a corporação indiciou 40 pessoas, alguns dos quais estão presos preventivamente, como o ex-ministro da Defesa Walter Braga Neto, por apenas mensagens, porque segundo a Polícia Militar, a mando do ministro Alexandre de Moraes, ele estaria obstruindo as investigações. Esta investigação tramita no Supremo sobre a relatoria do Alexandre de Moraes. O próximo passo é uma manifestação da PGR, que pode apresentar uma denúncia contra os indiciados. Caso isso seja feito, as denúncias serão analisadas pelo Supremo, a quem caberá decidir se as aceita ou não. Como tem sido de praxe, a Corte divulga com antecedência julgamentos marcados para o mês seguinte. Outro caso também que vai ser debatido, até agora a pauta de fevereiro inclui, dentre outros casos, a DPF das favelas e um processo sobre a validade da revista íntima vexatória em presídios, ambos para a primeira sessão de julgamento depois do recesso em 5 de fevereiro. Esta revista aí foi uma das pautas do Supremo que deixou muitos indignados, né? A DPF das favelas, vocês conhecem, como ficou conhecida, a arguição de descumprimento de preceitos fundamental, é de relatoria do ministro Edson Fachin e trata aí sobre os policiais que não poderiam fazer operações durante a crise sanitária, pandemia. Protocolada em 2019, a ação surgiu de um esforço de movimentos sociais com o objetivo de reduzir casos de violações. Aí vocês estão vendo como está o Rio de Janeiro, né? Foi proibido que fosse feito operações de policiais nas comunidades. Aí vocês estão vendo a situação que está o Rio de Janeiro, São Paulo e etc. Mas para o final do mês de 19 de fevereiro, os ministros devem voltar a julgar um recurso proposto para ajustar a tese de repercussão geral definida pelo próprio Supremo sobre a responsabilização de jornais por fala de entrevistados. O relator do caso também é Fachin. Um dos casos que vai mais dar aí panos para manga, né?
dois temas que estão sob relatoria do ministro Flávio Dino devem continuar reverberando ao longo de 2025. Emendas de congressistas e questões ambientais ligadas a queimadas do país. Já Cristiano Zanin, na área de saúde, o colegiado pode julgar um processo de relatoria do ministro Zanin, que trata de competência da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para regulamentar o programa de alimentos nocivos à saúde. Um dos outros casos também que vai vir aí para ser julgado será o das vendas de sentença, onde o Cristiano Zanin é o relator também, que já está aí em plantão, dando todo o seu melhor, né, como profissional, para ver o que realmente aconteceu por detrás de toda aquelas investigações, onde ele mandou prender Anderson, né? Os casos que o Senado Federal e os parlamentares viram, né, que vai ser julgado aí acordo sobre o marco temporal, que foi mais uma invasão de competência. O Gilmar Mendes, que é o relator desse caso, o STF já reconheceu a inconstitucionalidade da tese, mas esse tema pode voltar ao plenário para a homologação de resultados da comissão de conciliação. Zanin discute competência da Anvisa e também sobre o caso lá das vendas de sentença, onde ele pediu, o ministro autorizou a deflagração da segunda fase da operação Cisames pela Polícia Federal, para investigar o crime de lavagem de dinheiro decorrente de um esquema de venda de sentenças judiciais na Justiça de Mato Grosso do Sul. Zanin, no entanto, mandou bloquear 1,8 milhões de reais e afastou servidoras em caso das vendas de sentença. Ora, André Mendonça e Cássio Nunes Marques devem continuar batendo de frente com os seus colegas sobre os fatos dos casos dos presos do dia 8 de janeiro, porque este caso voltará a ser debatido novamente, certamente, né? Condenações serão proferidas e será mais pontos de desacordos aí entre os ministros da Suprema Corte. No entanto, que sobre o fato aí que eu falei para vocês sobre as investigações do suposto golpe, né? Suposto golpe, tentativa de golpe, o Alexandre de Moraes, ele fez com que este caso fosse debatido na primeira turma, onde André Mendonça e Cássio Nunes Marques não estão. Eles ficarão de fora. Por que será, né? Sendo que nessa primeira turma existe a vítima, existe o advogado do atual presidente da República e também o ex-ministro da Justiça do atual governo. Finalizo aqui. Agradeço a todos pela presença e participação. Deus abençoe a sua casa e até o próximo vídeo.